Querido irmão, você, por algum momento, alguma vez, já enfrentou desafios e se questionou: será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está querendo, ou eu estou no caminho dele, estou fazendo o que ele deseja? Eu, ao vir para cá, ontem, estava já preparando todas as coisas, pegamos o carro logo de manhã, e no meio da estrada o meu carro deu um problema. E eu comecei a me questionar: mas Senhor, eu estou indo lá fazer o batismo de 2 primos. Qual que é o propósito de tudo isso? Às vezes as coisas acontecem diferente daquilo que nós planejamos. Mas através disso, existem lições importantes que Deus deseja nos ensinar. E para nós seres humanos é difícil a gente aceitar isso. Porque nós esperamos que quando fazemos as coisas da forma certa, quando escolhemos o caminho certo, nós esperamos que as coisas venham a acontecer também da mesma forma, que tudo dê certo, mas nem sempre é assim que acontece. Eu tenho visto, na minha vida como pastor, muitas histórias de pessoas que se revoltam contra Deus, porque não conseguem aceitar uma mudança nos seus planos, não conseguem entender uma situação que foge do controle, que interrompe um sonho em sua vida e não consegue lidar com aquela frustração. Eu quero hoje estudar um pouco sobre a história de um personagem na Bíblia, que teve muito crescimento, muito sucesso, mas que teve também situações de provas, e Deus desejou ensinar coisas importantes para ele. E hoje ele deseja ensinar para nós também estas verdades. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, capítulo 18, vamos começar no capítulo 18, que começa uma introdução da história do rei Ezequias. Ezequias foi um rei em Judá, no período do profeta Isaías, e como rei, ele pôde ser usado por Deus para fazer muitas coisas importantes para aquele reino. Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos. Vamos ler 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. 2 Reis 18, 1 a 6. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Eu li o texto bíblico numa versão transformadora, uma versão mais atualizada, mas o sentido é o mesmo do que você está lendo. Ezequias, a Bíblia conta que ele foi um rei muito especial para Judá, num período muito difícil, um período em que a Síria estava dominando o mundo. Nesse período, Ezequias enfrentou provas. Ezequias teve que lidar com uma grande reforma em Israel, e o contexto da história já diz para nós: ele nasceu numa família complicada. Acás foi seu pai, e um dos piores reis que houve em Judá. Pelo contexto, nós já sabemos que a sua mãe teve uma participação forte na educação. Acás, infelizmente, ele sacrificou até os seus filhos, até um filho, para um deus pagão. Construiu templos pagãos, construiu postes, levou Judá à idolatria. Ezequias, criado nesse contexto, poderia ter seguido os mesmos caminhos do seu pai, mas, pelo contexto, podemos acreditar que a mãe teve um papel influenciador muito grande na vida dele, conduzindo ele por um outro caminho, ensinando ele a entregar o coração a Deus e fazer a vontade de Deus.
A história de Ezequias é marcada por muitas conquistas, um sucesso contínuo, crescente na sua caminhada. Ezequias, ele reinou em Israel, em Judá, por 29 anos. Ele teve que remover a idolatria que o seu pai colocou em Judá, quebrar os postes, quebrar a serpente que era usada agora para adoração, não era o propósito dela, mas ele teve que fazer uma reforma. E reforma envolve sacrifício. Nem sempre reforma agrada as pessoas. Reforma envolve você ter que lidar com mudanças às vezes culturais, para voltar ao plano de Deus, ao ideal de Deus para nós. Ezequias aceitou o desafio, mesmo sendo jovem, com 25 anos, não se deixou levar pelas circunstâncias, não foi para o caminho mais fácil. Ezequias escolheu fazer a vontade de Deus, e a Bíblia diz que ele se apegou ao Senhor, não se afastou e obedeceu. Aqui aprendemos que Ezequias foi um rei de comunhão, ele tinha comunhão com Deus, o seu coração era ligado ao coração de Deus, ele aceitava os conselhos e ensinos de Deus para ele seguia o caminho e a vontade que Deus mostrava e revelava a ele, e ele obedeceu os mandamentos. A Bíblia é clara ao fazer a descrição sobre o reinado de Ezequias, em dizer que ele voltou a fortalecer a obediência aos mandamentos de Deus que havia sido dado a Moisés. Ele voltou aos ensinos, fundamentados na Bíblia, os ensinos dados pelo profeta, e ele trouxe Judá novamente no caminho de Deus. Um rei que merece ou mereceria realmente muitas coisas boas em sua vida. Além de ele ter sido um rei que escolheu fazer o certo, escolheu se distanciar de influências ruins, do mau exemplo do seu pai, encarar a necessidade de uma reforma, enfrentar oposição, conflitos, e ainda fazer o povo voltar para Deus, para a obediência à sua palavra. Ezequias teve que enfrentar grandes inimigos. Vamos ler o verso 7 novamente. Assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Deus lhe dava sucesso, mas Ezequias não era perfeito. Eu e você não somos perfeitos, meu querido. É verdade que Deus pode cuidar de nós, Deus pode nos abençoar, nos orientar, mas mesmo assim, nós às vezes cometemos erros, fazemos escolhas precipitadas, e Ezequias fez uma escolha durante o seu reinado, que complicou um pouco a sua situação. Ele enfrentou o rei Senaqueribe, deixou de pagar impostos, se rebelou contra o rei Assíria, e por conta disso, o rei assírio veio até Judá. A Síria já havia dominado Samaria, já havia deportado as 10 tribos para várias partes do planeta Terra, já havia destruído os 10 tribos de Israel, só ficou ali Judá e a segunda tribo. E Ezequias então teve que agora lidar com um rei poderoso, um exército forte, com a intenção de destruí-lo. E a gente, ao ler um pouco mais, nós não vamos ler hoje só um contexto da história de Ezequias, do capítulo 18 ao capítulo 19, você vê esse conflito na vida de Ezequias. Ele perdeu 46 cidades para o rei da Síria, só ficou faltando Jerusalém. E o rei Senaqueribe disse que ele estava igual um passarinho na gaiola, enjaulado, não tinha para onde fugir. E ele ali começou a afrontar Ezequias e o Deus de Ezequias. A história declara que Ezequias, neste momento, onde ele foi confrontado por Senaqueribe, onde ele foi humilhado, onde ele ficou numa situação difícil, neste momento ele buscou a Deus. Ele foi até Deus, ele suplicou o socorro, a misericórdia divina. E o capítulo 19, verso 5 até o verso 7, descreve a resposta de Isaías à oração e à súplica de Ezequias e do povo de Judá. Diz assim: depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele
receberá aquilo contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Ezequias tinha que lidar com algo muito maior do que suas forças. Ele não tinha condições de resistir. O seu exército era minúsculo diante do exército da Síria. Naquele momento de dificuldade, ele foi buscar o auxílio de Deus. Foi ao templo, orou ao Senhor, e Deus então lhe enviou uma mensagem pelo profeta: não se preocupe, não se assuste, ele não está afrontando você, ele está afrontando a mim. Meu querido, quando eu e você colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós somos um problema de Deus agora. Deus cuida de nós, Deus guia os nossos passos, e Ele há de nos guardar em toda a nossa caminhada. É verdade que Ele permite que exércitos gigantescos se armem contra nós, que tentem nos destruir, mas Deus está ao nosso lado, não nos abandona. Ele deixa a nossa situação ficar a mais mínima possível, a menor, a mais fraca possível, para revelar que não será pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade, pelos nossos méritos ou pela nossa força, que Ele fará grandes coisas por nós. E naquele momento que Ezequias não tinha o que fazer, então Deus envia um anjo. E a história diz no capítulo 19, verso 35, naquela mesma noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Cerezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararate, e outro filho, Esar-Adom, se tornou seu sucessor na Síria. Exatamente como o profeta havia dito: Ezequias, a briga não é contigo, é comigo. Quando nós escolhemos servir a Deus e fazer a vontade dEle, nossos problemas já não são mais nossos apenas, são problemas de Deus. Deus há de cuidar deles para nós, Ele vai guiar, Ele vai amparar, e Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Um único anjo destruiu um exército de 185.000 homens. Havia um recado importante que Deus estava dando para Ezequias e para o povo dele: eu sou poderoso, eu sou grandioso, e eu posso fazer por você muito mais do que você pensa ou imagina. O tema do estudo e do estudo desta manhã é sobre o grande amor de Deus, que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Lá em Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou numa tradução mais atualizada: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Primeiro, Deus é infinitamente poderoso. Não tem nada que fuja do controle dEle, do comando, do cuidado dEle. Então você não está fora do controle dEle. Se em sua vida você tem enfrentado problemas, lutas, desafios que você não encontra forças para resolvê-los, eu quero te dizer que para Deus isso não está fora de controle. Deus está cuidando de você, mas Ele deseja que você aprenda a confiar no seu amor, confiar na sua graça, confiar que Ele está na direção de tudo, mesmo que você não consiga entender. Segunda lição que a gente observa no texto de Efésios 3:20, é que Ele tem muito mais para fazer por nós do que nós podemos pensar e imaginar. Às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, mas Deus nos dá outras coisas. E a gente depois vai descobrir que essas outras coisas foram maiores e muito mais amplas e perfeitas do que aquela que nós pedimos. Ou seja, os meus planos e os seus planos são muito pequenos para Deus. Quando a gente ora, o que a gente pede para Ele é muito pouco em relação daquilo que Ele deseja fazer por mim e por você. O plano de Deus é sempre maior do que o nosso.
Ele diz: eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 11 a 13. Meu querido, Deus sabe muito bem o que é bom para você. Deus sabe o que é melhor para a sua família. Deus sabe o que é melhor para a sua saúde, para o seu trabalho. Deus sabe o que é melhor para a sua vida espiritual. E Ele há de guiá-lo neste caminho. Mas Ele espera que nós possamos aprender a confiar nele, a crer que este poder está disponível e que Ele sabe tudo isso. O texto ainda diz, de Efésios 3:20, do seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus faz grandes coisas à nossa volta. Deus cuida de nós pelas circunstâncias. E às vezes nós somos abalados porque as circunstâncias aparentemente fogem do controle. Às vezes as circunstâncias não são aquelas que nós gostaríamos. E nós ficamos atemorizados, preocupados, ansiosos. E às vezes até entramos em alguns estágios preocupantes de insegurança, de ansiedade. Deus não quer cuidar só das circunstâncias. Deus quer agir e trabalhar dentro de você. O mais importante não é o que acontece à sua volta, é o que acontece dentro de você. O seu poder que opera em nós, que opera em mim e opera em você. A grande obra e a mais importante de todas que Ele deseja fazer é a obra no nosso coração, é a transformação da nossa vida, é aceitarmos o seu grande amor, confiarmos e crermos que Ele está no cuidado da nossa vida. A história de Ezequias poderia terminar com um final feliz, né? Um rei próspero, fez muitas coisas, merece uma boa aposentadoria, não merece? Merece uma boa casa na praia, merece um veleiro para poder navegar, curtir a vida, merece condições de viver adequadamente por tudo que ele fez. A nossa perspectiva é que quando fazemos as coisas certas, é que no final vai dar tudo certo. Mas querido, eu não quero te desanimar, mas eu vou dizer para você, nem sempre é assim que acontece. Nem sempre é assim que acontece. Não porque Deus não queira, mas porque Ele precisa fazer uma mudança em nós. E Ele permite coisas que fogem do nosso controle. Agora vamos para o ponto central do estudo dessa manhã. 2 Reis 20, verso 1 em diante. Ezequias, por esse tempo, ficou doente. Verso 1, estava para morrer. Mas pastor, ele fez tanta coisa boa. Deus fez tantas coisas grandiosas. E agora ele está doente para morrer. Você tem enfrentado histórias de pessoas enfermas. Pessoas que você não entende por que Deus não cura. Por que Ele não faz o milagre. E aí vem um personagem importante na história. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor. Qual é a mensagem que Isaías traz para Ezequias? É boa ou ruim? Me ajudem. Qual a mensagem? Boa ou ruim? Vamos ler o que a Bíblia diz? E Isaías disse para Ezequias: põe as suas coisas em ordem, porque você vai morrer, não vai se recuperar dessa doença. Isaías, profeta de Deus, poderia fazer um milagre? Poderia. Deus que livrou Ezequias de 185 mil soldados assírios, poderia fazer um milagre na vida de Ezequias? Poderia. Assim também Deus poderia fazer milagres na sua vida, milagres que nós esperamos, que nós desejamos em nossa vida, poderia, Ele tem poder, mas a mensagem que Isaías traz é uma mensagem diferente da expectativa do rei. A mensagem é: você vai morrer, você não vai sarar, você não vai curar. Eu fico pensando, eu como pastor, tendo que visitar uma pessoa, e Deus falar para mim assim: olha, fala para ela que ela vai morrer, fala para ela que não vai dar certo, que a cirurgia não vai dar certo, fala para ela que a doença não vai ser curada. Mas como assim? Eu sou um servo do Senhor, eu tenho que levar boas notícias e não más notícias. Mas Isaías teve que levar a notícia. As má notícias, queridos, elas não revelam
aquilo que nós pensamos sobre o caráter de Deus, mas revela algo que nós não sabemos ainda sobre o caráter de Deus. Do tamanho que esse Deus é, do tanto que Ele nos ama. Quando Ezequias ouviu isso, o verso 2 diz, ele virou o rosto para a parede, ele nem conversa com Isaías, ele nem discute com Isaías, ele vira o rosto para a parede, e ele ora ao Senhor, e ele diz assim no verso 3, capítulo 20, 2 Reis, verso 3, ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi, com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que era certo aos seus olhos. Te pergunto, será que Deus havia se esquecido? Será que Deus havia se esquecido do que Ezequias havia feito? Será que Deus havia se esquecido das boas coisas, das boas escolhas? Um jovem dos 25 anos escolheu fazer o que é certo, escolheu ser fiel aos mandamentos, escolheu pregar o evangelho, escolheu servir ao Senhor, escolheu sacrificar a sua vida na pregação do evangelho e fazer a sua obra. Será que Deus se esqueceu de toda essa disposição, essa entrega, esse empenho? De maneira nenhuma, meu querido. Deus sabia muito bem. Ezequias tentou lembrar a Deus, Senhor, lembra-te de mim, lembra do que eu fiz. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, por que é que eu vou ter que morrer? Por que é que a minha doença não pode ser curada? Por que minha vida tem que acabar aqui? Sendo que eu fiz tudo isto, eu escolhi tudo isso, eu busquei fazer o melhor. Por que, Senhor? Qual é o propósito? Não dá para entender. Mas o texto continua, depois o rei chorou amargamente. Fico pensando, o que é esse chorar amargamente? Será que era o medo da morte? Ou a falta de compreensão, o desespero de não conseguir entender o porquê, Deus? Eu vejo que a maioria das pessoas sofrem, não por causa do problema, mas por causa da falta de entendimento do porquê o problema. Porque quando a gente entende o porquê, as coisas começam, a gente enfrenta os problemas de forma diferente. A gente encara eles de forma diferente. Só que infelizmente a gente não consegue ver o todo. Não temos a visão panorâmica de cima para ver o contexto do planeta, do mundo e de todas as coisas que estão acontecendo. Mas querido, há uma boa notícia, temos a palavra de Deus. Ela revela essas verdades. Ela nos dá a visão por cima das coisas. Mostra esse grande Deus, como Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. A Bíblia está cheia de promessas dizendo que Deus nos ama. Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nada. Fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo por amor, deu a vida por amor, desceu do céu por amor, se sacrificou por amor. A Bíblia revela o que nós precisamos saber sobre os planos de Deus para nós. Só que às vezes essas coisas fogem dos nossos olhos e a gente não consegue entender. Mas na história de Ezequias a gente consegue entender um pouquinho mais sobre isso. Veja o que o verso 4 continua dizendo. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, eu fico impressionado com essa situação. Recebeu essa mensagem do Senhor, volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Será que Deus mudou de ideia? Será que Ele não sabia o que ia fazer? Ele muda. Queridos, o plano de Deus é o mesmo e sempre vai ser o mesmo. Nos amar e nos amar e nos amar até o fim. Mas o que Ele não pode mudar é o nosso coração, sem a nossa permissão. Nós precisamos, nessa parte da vida, nós temos o domínio que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio, e precisamos escolher fazer a vontade dEle. Ele pode mexer em tudo à nossa volta, fazer todas essas circunstâncias mudarem, para mim, para você, mas mudar aqui dentro, é uma escolha que nós devemos fazer, permitir que o Espírito Santo faça essa obra, sermos humildes e aceitarmos. Eu vejo na oração de Ezequias uma mudança de comportamento. Primeiro ele arrasou com Deus. Você já discutiu com Deus alguma vez? Eu já. Já questionou a Deus por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo? Eu também já.
E sabe o que eu aprendi na minha vida de oração e de questionamento com Deus sobre as coisas, o porquê delas? Eu aprendi que quando eu discuto e falo com Deus, como a Isaías fala, né? Vinde e razoemos. O meu coração começa a se abrir, a minha mente também, e eu começo a entender aquilo que eu não estou conseguindo entender. Não é Deus que vai mudar, é eu que estou mudando. Você já se ajoelhou para pedir ou reclamar para Deus alguma coisa, e de repente você levanta da oração transformado, porque você percebe que você via de uma forma, e ali Deus começou a te mostrar outras coisas. Esse é o ponto, querido. Deus queria uma mudança no coração de Ezequias. Por isso que Deus mandou aquela mensagem que não era favorável. Mas agora Isaías volta. Antes de sair do pátio, Isaías volta. Isaías volta com a mensagem: Deus ouviu sua oração. Vou curá-lo daqui 3 dias. Você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Isaías disse: prepare uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre as feridas de Ezequias, e ele se recuperou. Queridos, Deus não foi quem deu a doença para Ezequias, mas ele permitiu o mal para ensinar Ezequias. Ensinar o quê, pastor? Ensinar o quê? O sofrimento. O que é que esse negócio ensina para a gente? Só faz a gente sofrer, ter tristeza. O sofrimento e as provas lembram-nos qual é a nossa condição e quem realmente nós somos. Não somos nada, somos pó, e ao pó voltaremos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eclesiastes 2:25 diz: separado dele, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Hebreus 12:2 diz: ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é tudo. Sem ele nós não somos nada. Ele é a fonte de vida. Pense na perspectiva do plano da salvação. Se Jesus não tivesse sido prometido a nós como um Salvador para este mundo, eu e você nem teríamos nascido. Porque qual era o sentido do mundo continuar existindo? Nenhum. Teria acabado, teria tudo sido exterminado. Nem existiria essa igreja. A razão de estarmos aqui é Ele. É Ele que faz toda a diferença. Ele é a razão da nossa existência. E quando nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, as coisas mudam, a nossa visão da vida muda. Começamos a entender o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus, que separado dEle, nada podemos fazer, mas com Ele, tudo posso naquele que me fortalece. Meu querido, Deus queria revelar mais do seu amor para Ezequias. E o texto continua dizendo, verso 8. Eu acho interessante porque Ezequias, assim como nós, a gente pede algumas coisas para Deus que a gente fica pensando: mas que bobagem que eu fiz, que eu fui falar, que eu fui pedir. Verso 8 diz assim: Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai curar e de que o rei ao templo do Senhor voltará daqui 3 dias? Que sinal? Mas espera aí, Deus já não te disse que Ele vai te curar? Já não está o suficiente para você saber que daqui 3 dias vai estar resolvido? Não é uma boa mensagem que você queria? Mas Ele pede um sinal. Que sinal Deus vai me dar? Que sinal Deus vai me dar disto? Isaías responde, verso 9: este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou recue 10 graus? O que você escolhe, Ezequias? Você prefere o quê? A sombra vá para frente ou volte para trás? 10 graus, 20 minutos, mais ou menos. E ele raciocina dizendo: é natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil, mas espera aí, tem alguma coisa fácil neste mundo? Sem o poder de Deus não tem nada fácil. Nada eu posso fazer nem você sem Ele. Ou seja, meu coração só está batendo hoje porque Deus pediu para continuar batendo. Eu só estou vivo porque Ele me autorizou, me deu a oportunidade de estar vivo mais um dia. Então não tem nada fácil para nós. Para Ele sim, mas para mim e para você não.
Ezequias então raciocina, seria fácil continuar avançando. Talvez ele pensava que o relógio ia avançar de forma natural, e aquilo não ia ficar claro como sinal. Então ele faz um pedido, que o relógio do sol volte 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor, e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio do sol de Acás. Irmão, o milagre que Deus fez na vida de Ezequias, para curar ele, que envolveu apenas ele, foi no aspecto físico, foi mais fácil curar Ezequias, ou foi mais fácil voltar o relógio do sol 10 graus? O que você acha que foi mais fácil? Nada fácil aqui para nós, né? Mas fisicamente falando, o que parece menos complexo, né? Porque voltar 10 graus, o que significa isso? Nós que entendemos o processo de rotação da Terra, que ela dá a sua volta em 24 horas, em torno do seu eixo, numa velocidade de 1.666 km por hora. Para Deus parar a rotação da Terra e fazê-la voltar 20 minutos, o que isso, eu não sei se tem algum físico aqui, mas o que isso significa em leis da física? O que isso significa? Era um pedido de um rei humano, fraco, falho, que Deus então resolve mudar a rotação da Terra, frear o planeta Terra e fazê-lo voltar o quê? 10 graus, que no relógio do sol equivale a 20 minutos. Não foi 1 minuto não. E eu não sei quanto tempo demorou, porque a Bíblia não fala para fazer essa volta. Mas se essa volta foi em 1 minuto, então foi na velocidade de 32 mil quilômetros por hora que ela voltou para trás. Ou se foi em 1 segundo, aí você multiplica 32 mil vezes 60 segundos. Você vai ver a grandiosidade da velocidade que Deus fez o quê? A rotação da Terra voltar ao contrário. Deus não disse só para Ezequias, mas Deus disse para o mundo inteiro: eu amo aqueles que me servem. Eu amo você, meu filho. E eu estou disposto a parar. Eu estou disposto a parar o mundo por causa de você. Querido, isso não é mérito meu ou seu. Não é porque tem alguma coisa que eu ou você tenhamos feito, que fez com que Deus se interessasse mais por nós, ou resolvesse fazer mais por nós. Tire da sua mente a perspectiva de que é por suas obras, ou porque você merece. E a maioria das dificuldades que nós temos na vida, relacionado às coisas que acontecem na vida, é porque nós não entendemos que nós não merecemos nada. Então, se você passa a entender que nada é merecido, você passa a aceitar tudo como dádiva. Eu lembro de uma senhora que eu visitei no hospital. Ela ia para a igreja a pé, mas ela tinha muita dor nas pernas. Ela tinha 85 anos, ela ia a pé. Enquanto muitos irmãos tinham dificuldade de chegar na igreja, ela saía 8 horas da manhã, ia caminhando. E quando eu passava com o carro, às vezes eu dava carona para ela. Quando eu tinha um espaço no carro, minha família é grande, lota o carro, e aí não dava, mas quando eu ia sozinho, eu passava, dava uma carona para ela, levava ela até a porta da igreja. E ela ia assim, ela ia caminhando assim. Eu lembro que eu encontrava ela na rua assim, ela parava, encostava, e depois daqui a pouquinho ela continuava caminhando um pouquinho, depois ela encostava e ia assim, andando na rua, até chegar na igreja, para poder estar lá às 9 horas. Eu ficava impressionado, Senhor, que devoção dessa irmã. E um dia, fiquei sabendo que ela estava enferma no hospital, e que ela precisava de uma visita. Fui até a Santa Casa fazer a visita para ela. Tive dificuldades para entrar, os enfermeiros não queriam deixar eu entrar. Falei, eu sou pastor, necessidade espiritual, eu preciso entrar, era tarde da noite. E aí consegui, pela graça de Deus, entrar ali. E quando eu cheguei no leito daquela irmã, eu vi ela deitadinha ali na UTI, estava com efizema pulmonar, e ela estava ali com muita dor no peito. E eu cheguei para ela, irmã, pus a mão sobre a mão dela, estava com o olhinho aberto. Eu falei, irmã, como que a senhora está, irmã? Pastor, eu estou melhor do que eu mereço. Como assim? Estou melhor do que eu mereço. Irmã, mas a senhora não está sentindo dor? Estou, pastor.
Mas a bondade e o amor de Deus é tão grande que eu não posso reclamar da minha vida. Eu não posso me queixar. Eu falei, mas irmã, me conta um pouco então da bondade e do amor de Deus por você. E eu fui fazer uma visita, acabei sendo visitado pelo Espírito Santo em minha vida. Acabei ganhando mais do que eu fui oferecer. E ela falou assim para mim, pastor, está vendo aqui nessa UTI? O médico vem aqui, assim a cada meia hora ele vem me ver, pastor. Mas que cuidado eles têm por mim. Eu falei, claro, você está na UTI, tem que te ver, né, irmã? Aí ela falou, não, mas os enfermeiros não saem de perto da minha cama, estão toda hora me olhando, cuidando de mim, pastor. E eu estou aqui, pastor, eu entendi o porquê que eu estou aqui. Eu falei, por que a senhora está aí, irmã? Ela disse assim, eu estou aqui, porque eu vim para orar por eles e pregar para eles. A pessoa está pregando para eles toda hora que um chega aqui, eu oro, pego na mão dele e falo assim, deixa eu orar por você? E eu oro por todos eles, e eu falo que Jesus ama, e Ele vai voltar para buscar eles. Eu falei, irmã, a senhora não tem medo? A senhora não tem medo, irmã, de acontecer alguma coisa ruim aqui? Eu falei, não, pastor, Deus já foi bom demais na minha vida. Eu não tenho por que ter medo. Se eu tiver que descansar, eu estou pronta. Eu estou pronta para me encontrar naquele dia com o meu Salvador. Eu saí daquela visita à noite, era uma viagem que eu tinha que fazer até voltar à minha casa. Era em outra cidade. Eu fiquei pensando, como pode a gente ter tanta dificuldade de entender o grande amor de Deus? E se a gente entendesse quanto isso faria bem para mim, quanto isso faria bem para você, quão feliz nós viveríamos, quanto poder seria concedido a nós para pregarmos evangelhos e fazermos a sua vontade, quantos empecilhos deixariam de ser dificuldades, quantas provas se tornariam mínimas, pequenas, quando eu entendesse o grande amor de Deus por mim, e entendesse que Ele fez muito mais do que eu pedi, ou do que eu penso, e Ele está disposto a fazer muito mais. Ezequias não entendeu o grande sinal que Deus fez por ele, mas o mundo entendeu, entendeu tão bem, que o rei da Babilônia, e o contexto da história vai dizer na sequência, que o rei da Babilônia viu coisas extraordinárias acontecerem em Judá e na vida do rei Ezequias. E o rei da Babilônia mandou embaixadores com presentes para Ezequias, para descobrir o porquê algo tão grandioso estava sendo feito naquela terra. O porquê algo tão grande estava sendo feito. Os babilônicos estudavam muito bem o relógio, o tempo, essas questões. E eles perceberam claramente uma mudança no tempo. Eles perceberam que um milagre havia sido feito. E aquele povinho pequenininho venceu o exército assírio com 185 mil soldados. E eles mandaram uma comitiva para ouvir falar do que estava acontecendo ali. E o triste disso tudo é que quando essa comitiva chega, o verso 12 declara, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias. Isso está no verso 12. Pois soube que tinha ele estado doente, Ezequias recebeu os mensageiros da Babilônia, e lhes mostrou tudo o que havia na casa, o tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal, e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem no seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. O rei mandou uma comitiva para saber o que eram as grandes coisas que estavam acontecendo em Judá. E quando essa comitiva chegou, o rei mostrou o seu ouro, a sua prata, o seu palácio, o seu poder, a sua fama, a sua glória, a sua riqueza. Deus tentando dizer para Ezequias o grande amor que ele tinha por ele. E Ezequias olhando para si mesmo e tudo o que ele tinha, ao invés de mostrar para o mundo o grande Deus que ele tinha, foi mostrar as grandes coisas
que ele havia recebido desse Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa terra e temos uma missão. E Deus permite as coisas acontecerem para provar o nosso coração. Lá em Crônicas 32, o próprio relato bíblico descreve o motivo pelo qual aquelas coisas aconteceram na vida de Ezequias. Segunda Crônicas 32, ele diz assim, verso 24: por esse tempo Ezequias ficou doente. Segunda Crônicas 32, verso 24. Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração. Ele deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Verso 31. No entanto, quando chegaram os representantes de Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. A Bíblia é clara em dizer o orgulho, o egoísmo que Ezequias possuía. Infelizmente, nós podemos perder a perspectiva do grande amor de Deus por conta dessa visão distorcida. Infelizmente, por falta de compreensão no grande amor de Deus, nós podemos perder essa grande visão em nossa vida. Meu querido, foi por amor que Deus fez o que fez por você. Você pensa assim, pastor, mas Deus parou o mundo para Ezequias. É verdade, Ele parou o mundo. Sabe o que Ele fez por mim e por você? Ele parou o universo. Porque o Criador dos céus e da terra desceu do céu e veio se tornar homem e morrer numa cruz por mim e por você. Para revelar o quanto que Ele te ama. E o quanto que Ele se importa, o quanto que Ele sabe o melhor para mim e para você. O convite desse Deus para nós nesta manhã é que nós possamos viver nessa relação de amor com Ele, reconhecendo a sua graça, reconhecendo que é graças à sua misericórdia que nós estamos aqui e que nós temos a esperança de uma vida eterna. É graças a Ele que nosso coração seja humilde perante Deus, que o nosso coração possa ser impactado pelo grande amor de Deus por nós, que parou o mundo para Ezequias e parou o universo por você e por mim. Que Deus te abençoe. Amém.
Deus tem um plano maior do que você imagina para você. Não é apenas cuidar de você, mas usar a sua experiência com Ele para salvar o mundo ao seu redor. Que você possa entender isso. Assim como Ezequias teve a oportunidade de entender que não era por ele, era por todos. Que Deus possa usar você também. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque teu amor vai muito além do que pedimos ou imaginamos. Obrigado, bom Deus, porque teus planos também vão muito além. Nós não conseguimos entender todas as coisas, mas temos a certeza, através da sua palavra, que o teu amor infinito parou o planeta por causa da oração de um homem. E assim está disposto a parar novamente, por amor aos teus filhos aqui nessa igreja. Ó bom Deus, que nós possamos entender esse grande amor, que parou o universo para salvar cada um de nós, e que deseja nos usar para revelar a este mundo o teu grande amor e a tua grande graça. Que a tua graça seja abundante na vida de todos, e que possamos viver num relacionamento de amor e confiança no Senhor. É o que pedimos, Pai, dá-nos um sábado feliz, ainda na sua presença. Amém. Amém.